Fala galera, eu sou Bruno Piscinato, jornalista, pai do Pedro e pai do Léo, mas como vocês sabem, esse podcast não é sobre a minha paternidade, é sobre a nossa paternidade e principalmente a paternidade de quem senta aqui do meu lado. Nesse caso aqui é um parceiro de trabalho, um parceiro das madrugadas, da manhã, de profissão. William Leite, primeiro obrigado, William. Imagina, honra. William Leite, apresentador, repórter, jornalista, dono de uma voz que tem aquela inveja branca pode. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um tostão da minha voz. William Leite, mas hoje a gente não vai fazer reportagem, Nada não disso. Vamos reportar sobre a vida de ninguém, a gente vai falar sobre esse cara e para começar tem que responder aqui, ó. Pai de quem? Você é pai de quem, William Sou Leite? pai de 4, sou pai do Eita! Irã e Nathalie. Peraí, vou anotar, você já tá batendo recorde aqui hoje. Recorde, sou pai de Vamos 4. lá. Como? Do Irã e Nathalie. Irani? Do Irã. Do Irani. Do Depois Irani. ele vai explicar. É boa essa história. É do Irã e Nathalie, mas todo mundo chama de Nathalie. Do Irani e Nathalie. É, Diferente. pelo menos a família. Tá, né? do Irani e Nathalie. Rodrigo. William. O verdadeiro. Igual o pai, não. O verdadeiro. O William. Verdadeiro. Tá, gente, porque 4 hoje em dia. E Bernardo. E Bernardo. Isso. Primeira coisa você já foge da regra atual, se a gente for pensar assim, né? Tempos atrás seria até pouco, se a gente pensar nas famílias da década de 60, 70, mas pensando hoje, né, depois dos anos 2000, é raro você ver uma família com mais de 2. Geralmente é um filho, 2 filhos. Você sempre quis ter bastante filho? Eu sempre adorei criança, né? Os meus sobrinhos sempre me adoravam e eu adorava eles e dizem, cara, se eu puder ter um time de futebol, eu vou ter um time de futebol. Mas aí eu tive 2 filhos do primeiro casamento, a Naná, tá, e o Rodrigo, e aí tive um outro casamento e tive mais 2 filhos. Então são 2 filhos de um casamento. Isso, e 2 do outro. E aí, eu acho que assim, o fato da gente trabalhar do jeito que a gente trabalha, eu sempre tive 2, 3, 4 empregos, né? Eu sempre estava trabalhando. E então eu não percebi esse número, sabe? Crescendo. Eu percebi crescendo, mas eu não percebi esse número, assim, 4 filhos. E não foi uma coisa planejada. A vida foi te propondo e você foi, vamos dizer assim, é isso, quero. Os 2 primeiros realmente não foram planejados. Os 2 últimos foram planejados. Mas é um planejamento assim, né? Você diz assim, poxa, eu acho que tá bom, né? E aí a última palavra acaba não sendo nossa. Aí não tá bom, vamos finalizar. Pra gente começar, eu até corrigi. Do Irã e Nathalie. Do Irã e Nathalie. Quantos anos? 21. 21 anos. Cara, você tem... 21. Não é vô não, né? Não sou. Não, ainda não. Calma. E de onde veio o nome? Primeiro vamos esclarecer esse nome. Aí eu preciso falar... Esclareceu dele. E aí vem uma revelação para você que assiste a Record, vê lá ele apresentando o balanço geral, né? Não tem nada de William Leite, não. Esse copo, você pode continuar me chamando de William. Você continua me chamando de William. Então eu vou te perguntar. De quem é esse copo d'água? De quem é? De quem é? Ele é meu, mas... Não, tudo bem, agora, nesse momento. Seu. Meu quem? Do William. Muito bem, esse é meu nome. Meu nome é Do William. Do William. D-U... I-L-H-A-N. I-L-H-A-N. Isso, do William. Do William. E aí, quando eu entrei no rádio, já faz um bocado de tempo, 30 anos já, as pessoas não conseguiam falar meu nome. Do William. Não conseguiam falar meu nome. Era do William. Do William, ninguém conseguia falar. E aí, algum dia, numa situação qualquer, alguém me chamou de Duda. E aí ficou Duda Leite. Duda Leite. E eu segui com esse nome, Duda Leite, durante muitos anos, no rádio. Eu trabalhei 3 vezes na Nativa, 3 vezes na Metropolitana, 3 vezes na Band, na Rádio América, na Metropolitana. E sempre como Duda? Sempre como Duda, no Shop Duda Tour. Leite. Fui apresentador do Shop Tour durante 8 anos. Você que escutava o Duda Leite, não era? Não era Duda Leite, era Duda. Não era Eduardo, né? E aí eu vou para a Record, 2009. Chego na Record. Entramos juntos na Record, 2009. Ali, ó, diferença de alguns meses. Quando eu chego na Record,
é o Duda e tal. Aí um cara chamado Douglas Tavolaro, que você conhece bem, falou assim, não, Duda não. Duda não dá. Duda não dá, Duda não. Eu falei, como não? Duda é o nome que eu sempre usei e tal. Não, Duda não, então eu vou usar o meu nome. Do William. Eu já tinha feito isso na Rede TV em 2005, não tinha dado certo. Já tinha feito isso na Mix TV, não tinha dado certo. Aí eu falei, vou tentar na Record. Aí cheguei na Record, no dia, né? No outro dia que eu ia apresentar, aí o Mineiro, que hoje continua com a gente. Continua com a gente. Nosso editor-chefe. Diretamente nosso chefe. Das madrugadas. Aí ele estava comigo e falou, pô, como é que vai ser? Tinha um programa chamado Direto da Redação. Foi eu que estreiei o Direto da Redação em São Paulo. Aí como é que vai ser? O do William Leite. Ele, como? Eu falei, do William Leite. Aí ele passou para o rapaz. Aí eu fiquei lá sem olhar, porque eu não olhava, eu olhava o PGM. Para quem não sabe, o PGM é aquilo que vai para o ar sem o acabamento, sem os scripts, sem nada. E estou acostumado que as pessoas me chamem de William há muito tempo já. Né? E aí tinha um William lá também, já tinha um William, os caras, William, e eu falei, tá confundido, tá tudo certo. Aí eu fui para a Record News para apresentar uns jornais e continuei na Record. Quando eu vi no GC escrito William Leite, falei, quem é esse cara aí? Aí o cara falou, como assim que é esse cara? Ou seja, ninguém sabe quem pôs o seu nome de William Leite. O rapaz do GC. Do William Leite, ele escreveu William Leite. Mas o cara estava certo. Aí, de 2009 de diante... Aí voltei para a sala do Douglas e falou, não, todo mundo já te conhece. Assim. Aí eu tive que nascer de novo. Nasceu entendeu? como William. Então eu nasci do William, virei Duda e depois... E na Record... Virei William Leite. Aí mudou. E quando em 2012, final de 2012, tem um rapaz que chega, eu falei, eu não posso viver sem o William na minha vida. Vai ser o William. Que aí você faz a homenagem para o seu terceiro filho, o William. Que ele recebe o seu nome, o nome que você usa hoje em dia, né? Exatamente. Mas aí na primeira, do Ihane. Do Ihane Nathalie. Aí aqui você falou assim, vou me vingar. Vou me vingar da minha mãe. colocou do William, eu vou colocar do... Eu sonhei com esse nome. Deve ser. Sonhei com esse nome em letras garrafais vermelhas. Que ano ela nasceu? Ela nasceu em 2001. E o quanto ela, em algum momento, te odiou por causa desse nome? Eu acho que... Nunca? Quando era pequeno, se ela me odiou por causa disso, ela nunca me falou. Então, obrigado. Obrigado, mas foi você que escolheu? Fui eu que escolhi do Ihane. Aí a mãe, esposa na época, a mãe falou, dela, né? A mãe dela falou assim, não, então deixa eu colocar Nathalie. Falei, mas não, que põe do Ihane que ela vai ser chamada de do Ihane. Ela, não, deixa eu colocar Nathalie. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo chama ela de Naná, né, em casa, na casa dela, da avó, do avô. Quando a do Ihane chega num círculo de amigos, ela se apresenta como do Ihane? Do Ihane. Eu acredito que ela se apresente como do Ihane. Quando você chegou... Coisas de pai, é assunto de pai. Hoje ela tá você já ela mora com o Bruno. Ela mora com o Bruno, um menino maravilhoso. Escolheu um rapaz de bom nome. De bom nome, eu pergunto para ele, porque ele cagueta, né? Entendi. Eu falo isso, ela não usa do Ihane na faculdade, né? Claro que usa. Claro que usa, do Ihane. Claro que usa. Sim. Filha do William. Sim, claro que usa. E como é que foi chegar no cartório? Porque aqui a gente fala sobre nascimento, Primeiro, como é que foi ser pai a primeira vez? Você é experiente aqui, mas o primeiro nascimento, você acompanhou? Você Acompanhei todos. Todos? Todos. Acompanhei todos. E vamos falar de todos, mas do primeiro, você lembra? Lembro. Do Ihane nasceu onde? Que nasceu cidade? Em São Paulo. São Paulo, Santa Catarina. Você tinha Santa quantos Catarina, anos? na Avenida Você Paulista tinha quantos ainda. anos quando nasceu Cara, do William? Você lembra? Eu acho que eu tinha... Só fazer menos 21 aí. Só fazer menos 21, 28, 29. Então você já era um cara mais maduro. É uma boa idade para ser pai. Você já queria ser pai ou foi um susto? Não, eu sempre quis ser pai. Sempre quis? Sempre quis ser pai. Sempre quis. Não queria ser pai assim de sei lá, 2. Eu queria ser pai de 10. Que legal. Cara. Eu queria ser pai. Se eu tenho condições, assim, quê? Eu tinha logo 10, meu filho ficou olhando para mim, ele tá olhando tá o quê? Louco, tá doido? Eu falei, fazer um time de futebol, mas... Então, Felipe, com 28 para 29, nasceu em São Paulo. São Paulo. E parto tudo tranquilo? Como é que foi a do Ihane? Foi tranquilo, foi cesárea. Né? Nasceu numa boa. De boa. E aí você teve que registrar. No cartório o pessoal não falou, aí eu tenho que explicar sempre.
Sempre tem que explicar. Aí você fala, moça, olha o meu. Não, fala assim, ó, tá aqui, ó, esse aqui é o meu nome e o nome dela vai ser esse. Tudo bem? A moça do cartório não quis barrar, não? Não, o meu nome foi barrado. Olha que coisa. Eu me chamo do William porque o meu nome foi barrado no cartório. Eu ia me chamar William. Não deixaram o William? Não deixaram. E deixaram do William? Deixaram do William. E aí a moça porque o meu irmão chama Douglas, a minha irmã chama Denise, a minha mãe falou, não, meu filho vai chamar o William. Só que se ele não pode chamar, o nome do irmão é com D, o nome da irmã é com D, eu vou colocar um D na frente e põe o William e vai ser do William. E foi. E foi. Eu acho que então, se a gente estava brincando aqui, falando que sua filha talvez não gostasse, acho que dela deve ter um orgulho. Todo nome tem uma história, e o dela tem uma história muito forte. Letras né? garrafais vermelhas gigantescas, o nome nasceu assim, vai ser esse nome. Porque assim, é o Dewey, que é a parte do meu nome, e era para ser Honey, de doçura, de meio. Que legal. E aí eu fiz uma composição, ficou Dewey Honey. Mas o Honey é uma tradução, uma adaptação do Honey. Olha. Nós já tivemos aqui pessoas que mudaram o nome do filho sem avisar a esposa, né? Ia se chamar Arthur, ele colocou José, antes de Arthur, a esposa não gostou muito, e agora essa curiosidade de... Gostei, William, gostei. Do Ihane, parabéns pelo seu nome diferente. E aí, primeira filha, lá, com 28. O outro, Rodrigo, já veio na sequência? 6 anos depois. 6? Tudo de 6 em 6. Todos. Programado, William? Eu acho que é uma questão assim, você vai tal, termina a faculdade de um, começa a faculdade de outro, termina para não chocar. Os gastos não serem tão altos. Agora, é uma idade legal, assim, diferente para curtir, né? Nada contra, eu acho que quem tem filho próximo, todo mundo tem prós e contras na vida, né? Se você tem filho muito próximo, você já vive tudo de uma vez só, depois já respira, os filhos vão ser próximos, vão brigar, mas vão dividir muita coisa. Agora eu penso por curtir, o meu são 9 anos de diferença de um pro outro. É isso, agora eu tô curtindo tudo de novo, assim, dá pra matar a saudade de novo. Quando o Rodrigo nasceu, ela já era uma menininha, uma mocinha. Ela tinha 6 anos e tal, mas já tinha uma compreensão, né? Ela já tinha uma compreensão. E aí vem o Rodrigo, que ela deu o nome. Você vê como eu fiz tão bem o primeiro, que eu dei o primeiro nome para ela. Ela falou, pai, não. Deixa que eu dou o nome. Ela já tinha 6 anos e falou, deixa eu escolher. Deixa eu escolher. E aí ele veio, o Rodrigo, hoje tem 1,94 m. Sério? 1,94 m, meu irmão. Se ela tem 21, ele tá com 15. Caraca. 16, né? Meninão. 16. Ela para 22 e ele para 16. E vamos lá. Você já era comunicador, já trabalhava em rádio com a do Ihane? Com os dois. Já estava, já era apresentador e trabalhava em rádio. Trabalhava... Então essa parte veio antes dos filhos. Sua profissão veio antes dos filhos. Com legal. 21, 22. Eles conheceram o pai, ou se entendem por gente, o pai já era um comunicador. Já era um comunicador, já trabalhava em rádio e televisão já. E como é que era? Tipo, ela pequenininha lá com 6, e depois o Rodrigo, tipo, curtiam ver você na TV, escutar no rádio? Curtiam, achavam legal. Ou é natural, né? Porque geralmente também é natural, né? Meu pai curtiam. Eu acho que assim, era uma coisa tão normal. E eu sempre separei, assim, eles foram comigo várias vezes, foram na TV, foram na rádio e tal, mas era uma coisa de vivenciar, assim, tinha uma rádio que minha filha ouvia, eu trabalhava numa outra rádio, mas conhecia os caras da rádio, então eu levava ela na rádio e tal. Que legal. Levava ela na TV, às vezes levava junto, mas não era assim, sempre. Então eles tiveram uma proximidade com a minha profissão, mas se surpreendiam quando me viam na televisão ou no rádio. Papai. Por exemplo, várias vezes estava descendo a serra e eu gravei muito para a rádio do Brasil inteiro, né? Vinhetas, jingles, chamadas e tal. E às vezes a gente estava indo para algum lugar, colocava numa rádio, tinha uma vinheta lá, sei lá, Guarujá FM. Aí, pai, é sua voz, não é? É, minha voz. Que legal. E hoje, assim, os mais velhos e também os mais novos, por exemplo, hoje estamos, né, em rede nacional, mas você está com exposição em vários momentos apresentando ali o Balanço Geral da tarde ou da manhã, o Brasil todo, ou para São Paulo inteira, assim, uma audiência uma cidade maciça, e deve muita gente, se você sai com a filhona, ou se você sai com o Rodrigo, deve alguém parar, vamos tirar uma foto, como é que os filhos se sentem? Minha filha está em Campinas, né, mora em Campinas, os dois, né, Sim. O Rodrigo e a Naná moram em Campinas, e aí ela está fazendo faculdade de marketing, publicidade e marketing. Tá ali né? meio, né?
Meio perto do pai. Começou com psicologia, depois foi para administração, aí foi para publicidade, meio que se encontrou ali. Eles estavam fazendo um trabalho na faculdade, e aí chega lá um dia para eles avaliarem os trabalhos de rádio e de TV. E adivinha o que aconteceu? Apareceu uma matéria nossa. Não acredito. Uma matéria minha. Ela, pai, meu pai. E tal. Que legal. Aí ela me mandou mensagem, gravou e tal. Que legal. E depois teve uma outra de rádio. Aí, acho que amiga falou assim, pô, não, só falta ser seu pai. Ela, pior é que é meu pai mesmo. Que legal. Aí me mandou de novo, ficou felizona e tal. Que maneira, deve ser muito orgulho. Mas voltando pro Rodrigão, vamos lá. Rodrigão nasceu, ela escolheu o nome, não tivemos problema no cartório, você também estava presente. São Paulo também? Estava lá presente? Paulo, presente no meu lugar, no hospital. Diferente ser pai de menino e ser pai de menino? Eu acho que sim. A menina, ela é um pouco mais pai, né? Pró-pai. Mas você sabe que eu tenho uma relação muito bacana. O Rodrigo é meu amigo. Que legal. Né? Meu parça. A gente conversa. E ele, menino, eu tenho que agradecer os meus 4 filhos, que são maravilhosos. São meninos desde a minha filha, meu filho, o William. São crianças adultos, jovens e crianças que são educados, né? São pessoas que são antenadas em tudo o que acontece, sabem daquilo que acontece no mundo, entendem, compreendem muito tudo que está acontecendo e essa modificação na comunicação que a gente tem, mas são absolutamente em prol do próximo. Que legal. Sabe? Isso é um pouco espelho, né, William? Assim, muitas coisas influenciam, né? Ainda mais quando eles vão ficando mais velhos. Mas talvez a primeira influência é o pai e a mãe, né? Eu acho que sim. Eu acho que a primeira influência é realmente o pai e a mãe. No caso dos 2 primeiros, eles ficaram muito mais próximos porque trabalhava demais. Sim. Então eles ficaram muito mais próximos da mãe. Mas a gente tem uma relação. Mas tinha uma referência, sabia? Tinha uma referência, exatamente. Eu acho que a gente vai falando e fazendo as coisas por referência, né? Então, o que eu faço, e eu erro muito, faz parte da vida, faz parte do nosso dia a dia, mas eu penso muito no que eu falo e quanto isso vai refletir para os meus filhos, entendeu? Então, todos os exemplos que eu puder dar para eles, eu farei. E se eu puder, além de dar o exemplo, conversar e explicar as coisas que acontecem, não com a verdade do meu lado, mas com os fatos, né? E trilhando um caminho que eles adaptem para eles, da melhor forma possível, para que eles vivam o melhor que a vida pode oferecer, eu farei. Porque eu entendi que você precisa ter uma referência, como eu tenho da minha mãe, como eu tenho do meu pai. Eu tenho 2 pais, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar. Então, eu sou um cara abençoado. E como eu tive deles, mas eu me adaptei. Eu fui buscar, eu saí de casa, eu fui atrás, eu fui morar fora logo cedo, justamente para buscar esse meu caminho, essa minha independência. Eu fui músico. Então, a comunicação sempre teve na minha veia, né? Sempre fui vocalista? Músico. Vocalista, sempre fui músico. Que legal. Então, a música sempre teve na minha veia. Então, eu entrei no rádio por causa da música. Que legal. E aí me apaixonei pelo rádio, depois entrei na televisão por causa do rádio, me apaixonei pela televisão. Então, sou apaixonado pela comunicação em todas as suas áreas. Depois, componho, escrevo bastante. Gosto. E era música de que tipo? Só pra gente fazer um parênteses. Rock and roll, né? Rock and roll? Rock and roll. Daqui a pouco a gente dá uma palhinha. Daqui a pouco a gente mostra. Mas eu tenho músicas românticas, escritas. Eu conheci esse lado do meu companheiro de trabalho. Eu toquei muito, cara. Que bacana. Passou para algum filho essa coisa do musical? Assim? Pro William. É mesmo? O William toca bateria. O William hoje. daqui a pouco vai fazer uma participação. Toca bateria? Toca bateria. Caraca, não, e ele foi. Eu tenho até um vídeo que ele foi. Nós fomos eu fui reencontrar 2 amigos muito antigos, músicos e tal. Um é hipnoterapeuta, o outro trabalha na indústria, e aí é baterista e tal. E o Zé. E aí o Zé começou a falar para ele, ele falou, pô, que legal, adoro bateria e tal, não sei o quê. E aí o Zé falou, não, você tem que pegar pegar desse jeito, pegar assim, meia hora. Tava batucando já.
Não estava batucando, cara. Nós tocamos uma música. Em meia hora, esse cara tocou uma música. Demais. Na bateria, eu toco há mais de 30 anos, meu irmão. Eu não tocaria do jeito que aquele cara tocou. E aí eu falei, não, mentira isso aí. E os caras, imagina, seu filho já toca. Não, meu filho não toca. Nunca tocou, nunca sentou na bateria de verdade. E ele saiu tocando a música. Então, toda vez que a gente vai no ensaio, eu levo ele, e aí ele com o Zé dando as dicas, ele vai lá, tá, é bateria eletrônica, bateria de verdade mesmo, e a gente faz o som, a gente toca. Aí ele conheceu Raul Seixas, que é uma brincadeira que a gente fez com uma música do Raul Seixas, né? Aluga-se. Solução para o nosso povo eu vou dar. E aí ele começou. Aí, pô, na segunda vez ele já saiu fazendo virada, cara. E ninguém acredita. Você fala, se mostra o vídeo, fala, não, esse cara tem aula. Não, ele nunca teve aula. Ele teve meia hora de aula com o Zé. Então ele tem essa história, essa coisa da arte. Esse é o terceiro filho que estamos falando, que daqui a pouco estará aqui entre nós. Tem a questão da circense, ela adorava o circo. Dizia que ia e esse leva o nome. Pegou o nome artístico do pai. Já veio com a arte, né? Muito mais artista, né? Porque ele já veio com o nome artístico do pai, já veio com a arte mais no sangue. Muito mais artista. Esse cara é muito mais artista. E aí, bom, então se o Rodrigo tá com 16, o William, que a gente tá conversando, tá com 10. Que é de 6 em 6, já peguei a regra aí. É isso aí. E aí vem o William, então, aí do seu casamento atual. Isso. E aí, nessa divisão, vamos dizer assim, né? Como é que foi para os seus outros 2 filhos? Ou como é que você lidou com isso, né? Porque você é pai de 4 crianças de relacionamentos diferentes. Sim. Eles se frequentam? O Rodrigo, o William? Sim, agora a gente foi na casa da minha filha, no apartamento dela, e a gente... Ela vem para cá. Peraí, a gente dá um cortezinho aqui, peraí, que deu um tchan. É muito filho. Eu pergunto de novo, vai lá. Como é que é essa coisa, agora com 2 filhos, né, em cada relação, eles se frequentam? São irmãos? São irmãos. Todo mundo junto? São irmãos. O Bernardo, que é o menor, a gente vai falar agora, outro dia estava querendo torcer para o Palmeiras, eu chamei o outro, que é corintiano, falei, você tem que dar um jeito. Aí ele pegou o telefone e falou, pô, B, não dá, né? Você está aproveitando que o time está ganhando para dizer que torce por... Não, aqui é Corinthians. É o mais velho. Falando e tal. Aí eu falei, não, nós já temos que ir levar eles no estádio e tal. E aí você fica com certo receio, né? Mas agora ele mesmo já fala. Corinthians. Mas se ele quiser realmente, ele vai ser ele vai ser o que ele quiser. Mas aí os irmãos contam, né? Aí a influência não é só o pai, né? Então, por isso que eu falei com o outro, né? Já tem... Falei com o William, mas tem um apoio. O William não liga muito, não. O William é música. Não, ele é música, ele quer... pai, se a gente mora perto do Morumbi, pai, se quiser um título aí, eu vou no... Tem tempo ruim, tá tudo certo para mim, eu quero ir no social. O negócio dele é o social, entendeu? Quer fazer uma... social. E o William nasceu, então, se ele tem 10 anos, 2013? 2013. No ano do meu primeiro filho, do Pedro. Que dia ele é? Ele é do dia 17 de dezembro. 17 de dezembro. Pai de 4 filhos, lembra do aniversário dos 4? Cara, vou ferrar ele agora. Lembro. Então vai, da Naná. Naná é 31 de março. 31 de março. Rodrigo? Rodrigo é 6 de novembro. 6 de novembro? Eu sou 5 de novembro, aí, Rodrigão. Tamo ali. 6 de novembro. Escorpiano. William, 17 de dezembro. Bernardo, 23 de janeiro. 23 de janeiro, ó. Não titubeou, falou de todos. Mas eu sofri demais para lembrar. Posso te falar, sofri, não titubeei, mas eu tô aqui. É que nem... Focando. A gente às vezes está fazendo gravação, só para você entender, às vezes a gente tem que gravar no meio do link, a gente tem que fazer uma reportagem. Então você grava o off, depois você grava a passagem e volta para o outro assunto que não tem nada a ver. Então o que eu faço para não perder a linha do raciocínio? Eu continuo ouvindo o programa ao vivo na orelha e gravo o off, porque aí você treina para não perder a linha do negócio, entendeu? Agora você difícil, mas eu faço isso. Falou os 4. Falei os 4. Então vamos lá, o William vem em 2013, num novo relacionamento, num pai muito mais maduro. Muito mais maduro. E o novo relacionamento já veio com
uma postiça, que é então filha você também. É filha. Tenho, é filha. Tem responsabilidade. Oh, isso é muito legal de falar aqui, William. Né? Lógico. Tiffany. Tem quantos anos? A Tiffany está com 23. Já veio... Eu veio com quase 15. E eu acho que também é uma responsabilidade, né? Acho que não é... Aquele papo de pai é quem cria, é lógico, tem a questão biológica, provavelmente espero que a Tiffany tenha relacionamento com o pai dela, mas independente disso, ela tem a convivência com você. E também é uma pessoa importante na vida dela. E ela tá super, super bem, tá em Londres hoje, mora em Londres. Que legal. Trabalha em Londres, é uma menina... Então vamos aumentar esse número aí, não são só 4 não. São 4, são 5. 4, né? E a do coração. São 5. Não, é do coração. Na verdade, ela, quando ouvir isso aqui, vai falar assim, não, você tá maluco, você... O Tiffany, ele estava esquecendo de você. Não estava esquecendo nada. Quinta filha. 5. Né? Que legal. 4 mais 1. Então, quando o William veio, já tinha a Tiffany. Já tinha a Tiffany. Só que a Tiffany, ela morava com a avó, né, em Salvador. Durante alguns anos, desde pequena, ela morou com a avó. Tá. Então, ela, quando veio para São Paulo, ela veio ali por volta dos 15 anos. Caramba. Mas foi um negócio assim super tranquilo. Vem para cá, filha, é assim, é desse jeito. Tá tudo junto. E vamos lá, e errou pra caramba, e a gente, vamos sentar, vamos conversar. E acho que o mais importante na adaptação, seja de um filho, seja de um enteado, seja de uma enteada, é o quanto você está aberto para recebê-lo. É isso. Porque eles normalmente têm receios, têm medos, estão se formando. Então é você que, em tese, é aquela pessoa que já está com a vida formada, né, a cabeça, a ideia. Lógico que tem muita gente que muda e tal, mas que você que tem a ideia já da concepção. E eu já tinha 2 filhos. Sim. Então, cara, eu só tinha que abraçar, abrir os braços e falar, vem, filha, vem aqui, que aqui você vai sentir. O coração de uma criança, seja um adolescente ou não, ele tem muito espaço, né, William? Assim, ele sempre pode agregar mais. Eu percebi isso na minha história. A minha esposa, né, a mãe do Leozinho, ela me conheceu, eu já tinha o Pedro. E o Pedro, eu tenho guarda compartilhada. Sim. E ela nunca quis ocupar o espaço da mãe do Pedro. O espaço da mãe do Pedro é dela. Ela é a mãe, o Pedro tem uma mãe. Só que ele passou a ter uma pessoa a mais para ele contar na vida. Exatamente. E isso muda tanto, cara. Sabe, uma referência a mais. É exatamente o que você falou. Você se tornou uma referência a mais para uma menina de 15 anos. E aconteceu isso porque eu tive uma referência também. Meu pai Luiz hoje, que meu pai, ele veio, já tinha 4 anos, né, quando ele se casou com a minha... Ele foi esse cara, você teve essa referência. Espelho. Eu tive um espelho. E a gente, cara, eu converso com ele sempre, a gente se fala. Cara, a gente brigava até os 18, 19 anos, até eu entender que aquele cara só queria o meu bem. Porque eu achava que, não, você não vai tomar o lugar do meu pai. E ele não queria tomar o lugar do meu pai. E hoje se transformou no meu pai. E o meu pai, eu tive um distanciamento, mas é um cara maravilhoso. Depois conheci meus 3 irmãos, tenho mais 3 irmãos. Que eu conheci um, aliás. Você conhece exatamente. Por acaso na rua. Foi o Henrique ou foi o Zé? Foi Henrique, né? Acho que foi Henrique, isso. Foi Henrique. Parou e ainda falou, eu tenho muito orgulho do meu irmão. Muito legal, até te mandei uma mensagem no dia. Isso é muito legal. Maravilhoso, meninos maravilhosos. Ele, o Zé, o Henrique e a Paloma, que são 3 irmãos. Daí tem minha irmã Denise, meu irmão Douglas e tal. Então, assim, cara, eu me sinto abençoado, porque... Então dá para dizer que é isso. A sua história de vida também fez você saber lidar perfeitamente e tranquilamente com a questão da Tiffany. Eu acho assim, a gente erra muito, né, cara? A gente erra muito. Mas a gente está aqui para aprender, e é isso que aprende, né? É isso, assim, é tentar minimizar os erros que você tem na vida para que você faça o outro se sentir melhor. Se quem está ali, no caso de um filho, de uma enteada, de uma pessoa que está se formando como ser humano, como pessoa e tal, se eu consigo oferecer para essa pessoa um momento de sorriso, um momento de confiança, um momento dela se sentir melhor do que se eu não estivesse ali, a minha missão está sendo cumprida. Meu propósito está sendo cumprido. Se essa pessoa ela cresce na vida, ela desenvolve, ela vai ser uma pessoa de sucesso. Entenda, sucesso não é só
quem aparece na televisão, quem tem fama, quem... Sucesso é uma pessoa que está bem com ela mesma, que ama o que faz, que é feliz com a sua família. É isso que eu acho que é sucesso. Então, se essa pessoa ela teve um pouquinho da minha colaboração na vida dela, eu estou cumprindo a minha missão. Que legal. Bom, vamos lá. Naná, Rodrigão. William nasceu em 2000. Rodrigão tá forte, cara, desse tamanho, maior que eu, assim, cara. Sério. William nasceu em 2013. 2013. E aí Bernardo em 2007. 17. Não. Bernardo é depois, né? 2017. 17, estou ajudando. 2003, é muito filho, eu estou ajudando. E vamos lá. Depois de 3, depois de William, Bernardo também foi planejado, no caso pela sua esposa, ou caramba, veio? Não, na verdade, assim. Bernardo veio. Foi a raspa do tacho que a gente fala, né? Eu olho para ele hoje, cara, e falo assim: como é que eu vivi sem esse cara todo esse tempo? Como é que eu vivi sem esse cara todo esse tempo? Eu morava em Santos e a minha intenção era de levar a família para lá, porque eu me apaixonei por Santos. Sim. Estava lá, apresentava o Balanço Geral lá em Santos, a Baixada Santista e tal. Vivendo na praia. Vivendo na praia e tal. E eu queria levar. A família toda. Família toda. E já tinha o William adora Santos, adora a Baixada e tal, mas ela trabalha e não quis ir. Então eu fiquei durante a semana, eu ficava lá e vinha no final de semana. Durante a semana eu ficava lá e no final de semana. E durante muito tempo eu tentei levar e ela falou: não, se você me der mais um filho, eu vou. Eu fui enganado. A verdade fui enganado. Foi só uma. Mas eu vou, só uma coisinha. Fui enganado, mas é um cara. Olha, se todos fossem enganados como eu fui com esse cara, que esse cara é maravilhoso, do Bernardo. E aí veio, mas não rolou, não aconteceu, não quis ir, não, vou ficar aqui mesmo. Porque você deu o filho a ela e ela não foi para São Paulo. Não foi, falou que Agora, como eu tenho 2 filhos, você volta para São Paulo. Não. Nosso combinado é se fosse menina. Como não foi menina, eu não vou. Aí, acreditei, né? Caiu. Caiu. Mas é isso. E aí, quarto Bernardão, 6 anos. E é muito diferente, se você analisar o pai. O Bernardo tem 4, né? Para fazer 5, de 6 em 6. De 6 em 6. Eu sou jornalista, né? Uma conta. Não, normal, faz parte. 4 anos, então. 4. Pô, você tá vivendo uma fase. Ele é parceiro, tá passando os dias na casa da tia, mas é parceiro. Ele fala: pai, vem me pegar, cara. Vem que buscar. Demais. E tem diferença, por exemplo, eu vejo diferença hoje. Eu fui pai com 28 e com 38 praticamente, né? Eu era uma pessoa diferente, 10 anos você muda pessoalmente, e inseguranças também somem, né? Eu falo assim, que eu brinco que o Pedrão foi minha cobaia, né? Eu acho que eu errei mais com ele, lógico, vou ter erros com o Léo também. Mas como é que é para você, olhando, né? Você foi pai lá de uma menina que hoje tem 21 e de um cara que tem 4, é diferente? Medos, seguranças... O Bernardo tem um pai muito mais, tipo, seguro. Já sei, pra você pai, isso aqui, troca fralda assim. É isso aí. Exatamente isso. É que nem você, quando começa a dirigir... A primeira vez que você vai sair de carro, que é uma analogia, tudo bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só estou falando da dificuldade que você tem. Você tem que pensar em dirigir, você tem que pensar em tocar marcha, tem que pensar em pisar no freio, embreagem, freio de mão, retrovisor, tudo ao mesmo tempo. Depois que isso vira uma coisa automática, você não lembra que você olhou, mas você olhou para tudo isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que os medos são os mesmos. Assim. 37 já começa a dar um desespero. 37 de febre, estado febril. Aí você liga para o médico e fala assim, não, 37 não é febre. Como não é febre? 37 é febre, sim. Não, calma, tranquilo e tal. E, por outro lado, você tem algumas situações que você fala assim, não, cara, isso aí vai passar. O William, por exemplo, cheio das alergias.
Aí ele se coça e tal, não pode ter ácaro, não pode ter nada, tal, se coça, se machuca. Eu falo, calma, pai, vai passar. Vai. E ele, tem certeza? Tem certeza? Eu tenho certeza que vai passar. Mais seguro. Mais seguro. Acho que a gente transmite mais segurança, né? E dizem assim que a gente nasce um filho, nasce um medo, né? Uhum. Nasce várias coisas positivas também, né? A gente fica mais forte, né? Você é praticamente o Superman. Nasce um filho e fala, eu sou o cara. Eu tenho um amigo... Mas fragiliza também. Tenho um amigo, um querido, que não está mais entre a gente, que é um cinegrafista de Santos, um cara maravilhoso, Cleitinho, que teve 2 filhos. E ele, quando estava... A mulher ficou grávida e ele veio conversar comigo. Eu sentei com ele e falei, Cleitinho, presta atenção. A vida vai se transformar. Você vai ser outro cara. Você vai ter outro motivo para viver. Você vai ter outro motivo para trabalhar. Você vai ter outro motivo para chegar em casa. Você vai ter muitos motivos para querer ao máximo ficar perto desses caras aí. Ele, mas que caras? É os que você vai ter. Porque depois você tiver... É outra história. Como é que eu posso te explicar? Imagine o seguinte, imagine que você entra por uma porta onde tudo é monocromático. Tudo a mesma cor. Toda a mesma cor. E quando você abre essa porta e você entra para o outro lado, é totalmente colorido, com cores que você nunca viu. Imagina essa cena. Você nem sabia que gostava. Imagina essa cena. Você começa a olhar e você fala assim, puxa, o amarelo é bonito, cara. Eu não achava que o amarelo era tão bonito assim. E ele perto do verde, perto do lilás, perto do rosa, perto do azul. Cara, fica bonita essa composição. A vida muda e tem um outro sentido. Aproveitando isso que você está falando, é muito discutido hoje nessa geração atual, e eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas o que você diria para as pessoas que pensam, não sei se eu vou ter filho, não sei se filho, vou perder minha liberdade. Vai mesmo. Vai, não tenha dúvida. Porque tudo é uma responsabilidade. Se essa pessoa tem um pet, ela sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mais ou menos o que vai acontecer. Já tem uma bela ideia. Já tem uma bela ideia, porque a responsabilidade é enorme e tem que ser. Se não é, comece a ter responsabilidade. Sim. É claro que... mas está comparando o filho com o pet. O pet de hoje... É já um primeiro grande passo. É um membro da família. Então, sim, se essa pessoa tem um pet, ela tem uma boa chance de ser uma pessoa que entenda um pouco o que é um filho. É claro que isso vai mas se transformar. Mas o cara que está pensando, né? Fala assim, eu acho que eu vou ter, estou planejando, mas será? Tem que pensar no quê? Quando você fala assim, o cara está pronto, ou... Tem que pensar na grana. Pronto nunca vai estar. Tem que pensar na grana, cara. Você tem que pensar na grana. Se você consegue viabilizar, né, você vai olhar para o mundo e você vai ver um mundo violento. A gente que Sim. trabalha com isso todos os dias, a gente vê um mundo violento, um mundo complicado, tal, mas mesmo assim você tem que sobreviver, você tem que viver, você tem que andar. Mas é assim, quanto custa ter um filho? Qual é o custo para isso? Mas você está sendo muito pragmático. Eu estou sendo Sim. pragmático. Depende da grana que você tem. Mas as pessoas que moram em comunidades têm 2, 3, 4 filhos. É verdade. E elas são tão pais e mães quanto qualquer um. Sim. Porém... as oportunidades, talvez, para esses filhos vão ser diferentes. Vai ser mais difícil. Talvez sejam mais difíceis, talvez seja menos difícil. Sim. Talvez elas sejam... vão ser pessoas... Mas se você pudesse programar, é a grana. O resto acontece de forma natural. E você quando nem percebe. É amor, cara. Amor move tudo e você faz tudo pelo amor. Porque eu ia te falar, né? Porque assim, além da grana, que eu concordo plenamente com você, é importante planejar. Filho não é um negócio que, depois eu resolvo. Não, você vai ter que resolver. O cara tá doente, o cara precisa de uma roupa, ir pra escola. Tudo você vai ter que planejar. Agora, além disso, tem muito uma questão que eu também acho que mas aí passa pelo amor, que é o que você falou. Filho vai te demandar atenção, trabalho, arregaçar a manga. Só que isso acho que vem, né? Se não vier, vai ter um custo. Né? Se não vier, vai ter um custo. Qualquer que seja a atitude, vai ter um custo. Se esse custo vai ser pequeno ou maior, vai depender da sua vontade de querer
se entregar, porque filho é entrega. Sim. Né? Você tem que se entregar, você tem que abdicar de algumas coisas, vai perder a liberdade, mas você pode construir essa liberdade com eles. Filho é planta, né? Filho é planta, você tem que cara. cuidar, ele vai crescer, Perde regar. muito a liberdade, Bruno, quando você deixa o seu filho na sua casa e não coloca ele, não envolve ele na sua vida. Quando você envolve o seu filho, a sua filha na sua vida, tudo se transforma. E a questão de perder a liberdade ganha um outro sentido. Sua liberdade fica com mais gente nessa sua liberdade. Né? O que é perder a liberdade? Sim. Né? Aí precisa entender o que é Sim. perder a liberdade. É. Se você entende isso de outra forma. William, dos 4, quem é mais parecido com o do William? Não só fisicamente, pode ser fisicamente também. Eu acho fisicamente, eu acho que é o William mesmo. O William é o mais parecido fisicamente. Eu acho, é o que todo mundo fala, Sim. Né? E de então, jeito o Bernardo, ele é parecido quando eu era pequeno, o Rodrigo parecido quando eu era... tem um pedaço de todo mundo. A Naná foi parecida, hoje ela parece mais com a mãe. Eu acho. Ainda bem, tô brincando, ainda bem. O outro Bruno também fala isso. E assim, de personalidade, você se vê nos seus filhos? Assim, lógico que de maneira distinta, você acabou de falar que o William, que tá aqui, que daqui a pouco vai tocar a bateria, tô brincando, não tem a bateria, senão ele tocaria, mas ele tem talvez a parte artística, essa coisa da música que é sua e talvez está ali nele. Nos outros você também identifica traços de personalidade? Eu acho que o Bernardo eu identifico um traço de personalidade. Eu acho que cada um tem um pouco da personalidade. Minha filha é sonhadora. Eu tenho essa coisa de sonhar, né? Sempre sonhei muito e alcancei boa parte daquilo que eu sonhava. O Rodrigo é mais pé no chão, então às vezes eu tenho que ser pé no chão, né? Quando o sonho ultrapassa a razoabilidade, você tem que colocar o pé no chão. O Rodrigo é mais pé no chão, mais cara centrado, cara observador. Eu sou um cara muito observador. O William é o cara do artístico realmente, é o cara que se joga, é o cara que é o empreendedor, saca? Ele é um empreendedor, ele tem empresa, ele escreve, ele faz quadrinhos, ele faz histórias, quer fazer filme, cinema, é diretor, roteirista, ele tem várias empresas, tem banda, tudo está formado na mente dele. Que legal. E ele escreve, faz as histórias e tal. O Bernardo é mais lúdico, né? Ainda também tá bem pequenininho, né? Ainda mas vai explorar ele fala umas coisa. Coisas que... Ele fala umas coisas... E por falar, como é que é o discurso? Você tem que lidar com uma adulta, certo? Um adolescente partindo para o adulto, uma criança partindo para o adolescente e um bebê, praticamente. Você tem que se moldar. Peraí, não, agora eu vou conversar com a adulta, agora eu vou falar com uma criança. Eu acho que assim, eu falo como criança com adulto, como adulto com a criança. Acho que é isso. Eu viro o jogo, sei lá. Vou explicando, sentando. Eu costumo dizer o seguinte, cara. Para os dois, eu converso muito, né? Eles estão mais próximos e tal. E a gente conversa muito. Converso com os outros, claro. A gente se vê, não como eu gostaria, mas a gente se vê, mas eu sei bastante da vida deles e tal. Eu costumo dizer que eu não digo sim, não digo não, sem uma explicação. Boa frase, hein? Tem que saber por que é não, cara. O cara tem que saber que se ele colocar a mão ali... Por que não é para colocar a mão ali? É porque não põe a mão no fogo porque você vai se queimar. Se você vai colocar a mão no fogo, você tem que se preparar para isso. Se proteja, para uma luva preparada para... Senão, não. Mas se você quiser colocar a mão no fogo, tá suave. Quem vai chorar é você. Eu vou chorar porque estou vendo Só você chorar. Explicando. Mas estou te explicando. Tá? Você quer? Não quero. Não quer. Claro que não quer. Ninguém quer. Mas tem que ter uma explicação. O sim ou não tem que ter uma explicação. É claro que não há uma regra. Mas eu viajo nas ideias dele, nas ideias do outro. Eu viajo nas ideias de empreendedorismo dele, fala, pai e tal. Eu falei, é isso aí, vamos lá. Parceiro mesmo. Eu tento ser o máximo possível, mas eu também deixo bem claro que eu sou o pai. Então, assim, ó, o negócio é o seguinte. Parceiro, mas tem regra. Eu sou parceiro, mas tem regra, tem hora, e eu sou seu pai. Então, se você não... Eu respeito para ser respeitado. Se não respeita, tem que ter medo. Certo?
Se você não vai respeitar... E eu vou explicar por que você tem que ter medo. Por causa disso, disso, disso. Não, pai, então eu prefiro respeitar. Beleza. E tem que ter responsabilidade. Né? Como a gente teve responsabilidade. Mas saiba que, assim, tudo isso é porque eu te amo demais. Sempre. Entendeu? Você falou te amo, né? Te amo demais. Você fala te amo pros seus filhos e mais Todos. que isso, eles falam te amo pro pai deles? Você tem que devolver, né? Fala aí, nem que seja... Não, vai. Te amo. Te amo, filhão. Também o quê? Também Aí eu olho assim, às vezes eu olho e falo, mano, cara, você não sabe, velho. Ó, tá acelerado, né? Que foi, pai? Que foi? Primeira vez foi assim. O William ficou desesperado, ela olha. Ele ficou desesperado. Que isso, pai? Que isso? Falei, não, cara, tá acelerado meu coração. Por quê? O que foi? O que foi? Não, cara, tá acelerado porque eu te amo demais. Que legal. Aí ele... Muda tudo, né, cara? É uma palavrinha tão fácil que... É lógico que, às vezes, reagir também é uma... Tem várias formas de você demonstrar o te amo, mas falar é muito forte. Chegou no ponto da gente inverter. A gente estava falando pai de quem você é. E agora eu preciso saber filho de quem é o do William. Filho de... Quem são os pais? Você falou de 2 pais. É lógico, a gente salienta sempre as mães. Maternidade é muito importante. Maternidade é a raiz, é a árvore. Dona Maria Inês. Dona Maria Inês, parabéns, Dona Maria Inês. Mas esse podcast aqui a gente quer exaltar e falar sobre o paternar, o erro da paternidade, o acerto da paternidade. Meu pai biológico, Zé Pinheiro Leite. Zé Pinheiro Leite. E o pai que criou, porque pai é aquele que cria também, Luiz Roberto Fernandes. Então vamos por partes. Oli. O Zé Pinheiro, primeiro. Zé Pinheiro. Como é que é essa relação? Não teve essa relação? Meu pai não já me deixou. Já te deixou? Deixou, no dia 24 de dezembro. Pra você ter uma ideia. Agora? Não, já faz alguns anos. Pra você ter uma ideia, 4 anos. Pra você ter uma ideia, era 9 horas da noite, foi o enterro. Dia 24 de dezembro. E a gente tinha conversado há um tempo, e aí ele acabou ficando doente. E o meu irmão me ligou, aquele que você encontrou, ligou na TV em Santos, eu estava em Santos, e me falou e tal, e aí eu, cara, não posso, né, meu? A gente estava distante, porque teve sempre uma questão de separação. Meu irmão e minha irmã têm muito mais eles levam muito mais essa mágoa do que eu. Mas aí é uma coisa deles. Cada um tem que resolver, né? Eu resolvi a minha, entendi perfeitamente o que aconteceu. A gente teve uma relação depois disso, e ele me ligava sempre, eu ligava, a gente tinha uma relação, e aí foi quando eu fui no enterro dele, e os meus irmãos me esperaram, e foi quando eu conheci meus irmãos. Caramba! Você vê como foi uma história assim, que a gente sabia que tinha, mas era uma coisa muito difícil de lidar. Não, eu entendo, sei lá, eu acho que são histórias... Eu não tenho relação com meu pai biológico, mas eu vou dizer uma coisa para você, não tenho cara, hoje, mas... são pessoas incríveis, maravilhosas. Não, vou falar, como é que eu demorei tanto tempo a conhecer vocês, cara? Que legal. É de uma certa forma algo que ele deixou. O legado que ele deixou. Já que ele não esteve. E que momento ele deixa de ser presente? E que seu outro pai, né? Meu pai, acho que com 4 anos. Então você tinha pouquíssima lembrança. Não, mas ele sempre tentava ir, sempre tentava estar. Depois que eu entrei... Aquelas tentativas que muitas vezes atrapalham, mais que ajudam. Mas era a forma dele, talvez. E aí eu não queria que isso acontecesse comigo, sabe? E a gente falou essa história aqui antes, e eu falei, cara, vou fazer tudo diferente para não acontecer comigo o que aconteceu na minha relação com meu pai, para não acontecer com meus filhos. Mas eu acho que é tirar o bom, né? Eu hoje, eu não tenho relação com meu pai biológico, também se separou e se afastou, enfim. Cada um tem os problemas de família, mas é exatamente o que você falou sobre o exemplo de eu sei o que eu não quero para mim, né? Não estou julgando ele ser certo ou errado, mas esse modelo eu não quero para mim, vou ser diferente com os meus filhos. Então, de certa forma, ele também te ajudou. Não, ajudou muito. E depois a gente teve uma relação. Entendi qual foi, o que aconteceu, entendi tudo. E, poxa,
um julgamento Não cabe a você, não de um cabe a lado gente. só. É. É um julgamento de um lado só que a gente tinha. Eu tento falar isso com os meus irmãos e tal. Isso é um julgamento de um lado só, mas tudo bem, cada um é cada um e tal. Momento e entendimento. Mas eu sou, cara, absolutamente apaixonado. E Deus me deu um outro cara, que foi um cara que abdicou da vida, não teve filhos. Como é o nome dele? Luiz Roberto Fernandes. Luiz Roberto Fernandes. O Li não teve filhos. Como é o nome? O apelido? Li. Não teve filhos, nós somos os filhos. Lógico que teve, tá aí o filho dele. Sim, e ele fez muito bem o papel dele. Eu sou absolutamente apaixonado por esse cara, apesar de todos os problemas que nós tivemos, que na verdade nós criamos, eu, meu irmão, minha irmã nem tanto, porque minha irmã é um caso à parte, né? Ela é uma menina maravilhosa, sensacional. Ela destoava, né? Sim. Eu e meu irmão, a gente... Menino, talvez moleque, ciúme da mãe. Muita coisa que acabava rolando ali, e a gente ainda reclamava porque tinha que acordar cedo, ele acordava cedo, a gente não queria acordar cedo, sabe essas coisas? Coisa de moleque e tal. O Li é vivo? Opa! Vivão. Seu Luiz cara, todo final de semana, assim, a maioria dos finais de semana que eu posso, eu tô lá com eles e tal. E ele, né, essa semana me ligou, falou, pô, e aí, o que tá acontecendo? Por que não respondeu? Eu falei, cara, meu WhatsApp tá... Desculpa, perdão. Então tá bom, se é isso, tá bom. Mas é um cara maravilhoso, pai de verdade. Assim. E você chama de pai ou chama de Li? Eu chamo dos dois, de pai, de Li. Esse é meu pai, esse cara é meu pai. É meu pai, esse foi meu pai, entendeu? E o meu pai também foi meu pai. Sim, não deixa de... Não, foi meu pai. É um cara maravilhoso. Um cara... Meu Zezinho era um cara que era motorista do aeroporto, sim, né, da frota de Guarulhos. É um cara que falava com todo mundo, conversava com todo mundo. É um cara muito comunicativo. Então você tem alguma coisinha. Certeza absoluta que tem lado ali dele. Veio dali alguma coisa. Com certeza absoluta dessa comunicação. E o que você diria assim, que você tem mais de um e mais do outro? Talvez a comunicação você acabou de falar aí, que é do seu... com certeza. E do Li, o que você tem assim, talvez, que te marca? Um pouco mais de responsabilidade, eu acho. Um pouco mais de o cara que te pôs no trilho. O cara que falou assim, a vida é isso aqui, cara. Você for por outro lado. Mas, independente disso, independente de ser... E ele era o cara, assim, se você olhar, você fala, é um cara chato. Mas é o chato necessário. Se ele não fosse aquele cara, com certeza não estaria aqui. Se minha mãe não fosse o que ela foi e o que ela é hoje, ela é uma rainha maravilhosa. Mas se ela não fosse a mulher forte, que trabalhou muito, que ela era, eu também não estaria aqui. Lógico que tá, seu caminho de pai tá só no meio, né? Talvez para Naná você já está cumprindo quase, porque eu falo que quando a pessoa vira adulta, depois a gente só colhe os frutos de ser pai, né? Mas você acha que você está cumprindo a missão? Você acha que você é falho? Você acabou de falar, você falou agora há pouco, né? A gente está aqui para errar, mas como é que você se autoanalisa como pai? Eu tento ser o melhor que eu posso, melhor pai que a minha possibilidade me permite. Eu tento amar muito, ensinar aquilo que eu posso, que eu consigo, tento dar os melhores exemplos, mas também mostro que a gente é ser humano e que a gente erra. E que, independente do erro, isso jamais vai interferir no amor que eu sinto, no amor que a gente tem, na ligação que a gente tem. Cara, não pode interferir, entendeu? Não pode, porque se isso acontece, acontece o que aconteceu comigo. Eu interferi, eu fiz um julgamento de uma parte só. E isso acabou interferindo e me afastou de uma convivência que eu poderia ter tido muito mais vezes, talvez, com meu pai. Então, eu tento ser o melhor que eu posso. Talvez, e entenda a dose, mas talvez um arrependimento? Não um arrependimento, uma coisa... Eu tenho vários. De ter trabalhado muito, de não ter visto os dois primeiros como eu gostaria. Eu fui bastante poupado, sabe? Sim. E eu não queria ter sido poupado. Então, os dois aqui... Então, aproveitando mais. Pode pular na cama e acordar. Antes era um pouco mais complicado, entendeu? E aí arrependimento também, talvez, nessa relação do pai biológico de ter julgado menos, ou ter...
Não, de ter julgado mais, né? Arrependimento de ter julgado mais. Arrependimento de ter julgado muito, né? Assim, poder ter. Mas eu, assim, eu não me culpo, ok? Sim. Não me culpo. Mas eu acho que a gente, quando olha para o outro e aponta o dedo, se você olhar para você, tem 3 apontados. Sim. Então, antes de fazer isso, vamos olhar aqui o que você está fazendo, né? E eu acho que a coisa mais importante que existe é o perdão. Porque quando você perdoa, você se liberta de qualquer sentimento ruim que você possa carregar na sua vida. Então, o perdão, ele é absolutamente necessário em qualquer relação, até de pai, mãe e filho. Isso aí, acho que é pura verdade. Ô, William, as gerações mudam muito, né? Você, na sua infância, você era um filho difícil de ser educado, você foi rigidamente educado, tomou-lhe lá umas palmadas. Muitas. Muitas palmadas. Muitas. Tá maloqueiro. Você era maloqueiro. Deu muito trabalho para o seu Li. Muito trabalho. Minha mãe ia buscar a gente, eu atravessava assim, morava na Zona Norte. E pra você ter uma ideia, a gente entrava na tubulação de uma rua e saía 5 avenidas depois. Caramba. Pela tubulação. Ou seja, levou várias palmadas. Mas aí, educando geração diferente, talvez filhos diferentes, rígido, como é que é você com seus filhos? Eu tento ser, eu acho, assim, a visão que eu tenho. Legal. Sim. Perguntar para ele. Eu vou, inclusive, estou preparando aqui já para... Eu vou saber diretamente da voz. Eu acho que eu sou um pouco... Eu acho que eu sou, às vezes, eu sou um pouco rígido, mas eu converso muito, né, cara? Legal. Eu peço desculpas. Né? Mas... Eu peço desculpas, mas geralmente eu tenho razão. Não. Eu acho que, assim, a gente tem as referências e a gente precisa responsabilizar a nós e aos outros. Legal. Sobre aquilo que acontece. Inclusive, eles mesmos. O caminho é esse. Você pode seguir. Lógico que o teu caminho vai ser um caminho diferente, vai ser trilhado de uma forma diferente, mas é o seguinte, não pensa que você pode fazer qualquer coisa, não. Tudo é possível, mas nem tudo lhe convém. Você pode fazer o que você quiser. Mas pode também ter um retorno que você não queira. Então, você saiba que não é... Entendeu? Legal. Você vai ter um retorno, com certeza. Mas para a gente saber se o William é esse pai todo legal mesmo, vamos quebrar o protocolo, vai ser o primeiro... Esse aqui é o pai de quem, mas vai ser o primeiro filho que vai aparecer junto com o pai, vai poder dizer se é verdade ou não. Vou chamar aqui o verdadeiro William. É isso, né? O verdadeiro William? Verdadeiro William. Chega mais. O verdadeiro William. Estava deitadinho ali, sentadinho ali. Ele estava quase dormindo com esse papo velho. Não, ele estava dormindo, de chato aqui de velho. Não estava, não? Sou no carro. Se apresente aí, eu já sei que é baterista, é isso? Certo, meu nome é William Leite e eu sou um belo de um artista. Mas peraí, você é o William Leite ou William Leite? Eu sou o William Leite. Ele é quem? É o do William. Do William. É uma falsidade. O verdadeiro, quando a pessoa assiste lá o Balanço Geral, Cidade Alerta, o nome é seu, não dele. Não, o nome é meu. E que história é essa? Baterista, cara? Sim, baterista. Você toca bateria melhor que o seu pai? Acho que sim, ele toca violão, né? Ele toca melhor que eu. Dá pra fazer uma banda, os dois? Não, é o que eu quero, né? Ah, é? É o que eu quero. Quero fazer uma banda com ele. Já falei pra ele. Já. Agora, fala a verdade. Esquece que ele tá aí. Certo. O do William é um pai que nota de 0 a 10? 1000. 1000? Infinito. É mesmo? Mais, muito mais, muito mais. Você gosta desse cara aí? Eu amo meu pai. Por que você ama pai é chato? Pai? Não, meu pai não é chato. Não. Não é chato? Nem assim, com escola, com nada? É aquele cara parceiro? Sim, ué. É? E... O que mais seu pai reclama com você? Nada. Você é um filho tão bonzinho. Todo dia eu reclamo com você sobre alguma coisa. Aliás, tem 2 coisas que eu reclamo muito. O que? Que qualquer pai, qualquer mãe reclama, né? O quê? Escovar os dentes, tomar banho e é isso. E comer. Comer. É isso. Mas é aquele cara que conversa. Sim. Toca junto com você, às vezes? Toca. É?
Aham. E essa vozeirão, ele canta... Você gosta das mesmas músicas que ele ou não? Ele gosta de umas músicas muito velhas? Olha, mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Quais são as suas músicas prediletas? Sim, pra tocar, vamos pensar se você Pra for tocar. tocar? Ele tava falando aqui que você toca Raul, né? Tocou a música do Qualquer Raul. uma, qualquer Qualquer uma. O William tem um gosto apurado para música. Verdade. Pergunta qual é o ídolo dele. Qual é o seu ídolo, William? O meu ídolo é o Chico Buarque. Acabou. E ele não só. Sempre tem que eu um falo isso, ídolo acaba a como- conversa. acaba a conversa. Sempre que ele Cara, fala eu isso. estou acaba a aqui conversa. admirando, não acabou a conversa não, estou aqui admirando. Parabéns, Não, e ele William. conhece. Não, parabéns, porque que legal ver um garoto de 10 anos ter o Chico Buarque como ídolo. Tudo bem, as pessoas podem gostar do que for, é muito Claro. legal gostar da nova geração, mas é muito legal prestigiar o que nós temos de melhor, né? O passado do Verdade. Chico Buarque. Que legal. Que música Eu você gosta de gosto. Chico Buarque? Muitas. Muito. Playlists e álbuns e álbuns. Vamos lá, fala aí algumas. Eu sei que não precisa ser a predileta, mas fala uma aí, que vem na cabeça. Deixa eu ver. Qualquer uma. Ou canta, se você quiser cantar, pode cantar também. Não, não. Eu não vou fazer isso, não. Qual foi a primeira que você falou assim, cara, que isso aqui? Que legal essa música e tal. E aí você foi procurar sobre ele. Você viu, Apesar de você. apesar de você. E Você quem te mostrou? Foi seu pai que te mostrou o Chico Buarque? Não, você descobriu, sua Descobri. mãe? Você descobriu? Sim. Como é que foi o cara chegar em casa com 10, sei lá, 10 anos, 8 anos, Não, eu estava lá e em falar, casa. Eu tava pai, em casa. Chico Buarque. Não, eu estava em casa. Ele falou, ó, que legal essa música. Que legal essa música aqui, pai. Falei, isso é Chico Buarque. Ele falou, cara, estou apaixonado, eu quero saber mais. Falei, procure, porque você vai gostar muito dele. Só que, assim, é um estilo de música diferente, mas é muito legal, cara. É qualidade musical. Ele falou, é mesmo? Aí ele começou a ouvir, baixou playlist, começou. Aí foi assistir documentário, foi saber da história do Chico Buarque. Porra, a gente vai no show do Chico Buarque, já falei Que para ele. demais, cara, que demais. E você tem uma voz aí já meio de locutor também, né? Você acha? Já tá preparando aí um futuro comunicador. Você gosta de comunicação? Gosta assim? Eu gosto de comunicação. Você assiste seu pai na TV? Assisto, às vezes. O que você acha? Agora é que nem a nota que eu falei sobre pai. O que você acha do seu pai na televisão? Eu acho muito bom, do mesmo jeito que eu acho ele muito bom com o pai também. Mas você está sendo muito legal, você não tem Olha, defeito. Lógico, não, isso não. Não tem defeito? Não, Não tem tem defeito. É o pai, Não, como é que- defeito, então fala você. Você que tem que falar, você Não, pra mim não tem defeito. Tá Não. certíssimo. Se é seu pai, não tem defeito. Ele falou assim, outro dia eu estava ali, ele falou, cara, eu estava assistindo os caras da... Por que o repórter sempre fala desse jeito? Por que ele... verdade. Aí eu falei, pô, fala desse jeito. Ele falou, mas é muito formal. Eu falei, não, pelo contrário, é mais coloquial, é menos formal e tal. Mas eu também falo, eu achando que ele ia dizer assim, não, pai, você é diferente. Ele falou, não, você também fala do mesmo jeito e tal. Mas isso não é um defeito. Não, eu sei, eu tô só E- contando um fato. E o pai do William, ele é aquele que vai buscar na escola de vez em quando? Lógico. É? Sim, E ele ajuda a fazer lição de casa? ajuda. Ele é bom de lição de casa? Sim, matemática. Quando eu preciso de ajuda, eu pergunto pra ele, ele faz tudo certinho. Ah, é? Sabe? Inteligente, já tá. E com seus irmãos? Ele também é um cara legal? Com o pequeno Bernardo lá? Sim, Troca fralda de vez em quando? sempre. Sempre? Sim. Caramba! Mas Pai- a mãe também, né? Lógico, não tô dizendo que é só ele, né? Mas assim, cozinha, sabe fazer alguma coisa no fogão? Sabe, macarrão. Macarrão? Aham. Não só macarrão, Ah, mas só faço macarrão. macarrão também. Mas o macarrão eu tô bom. Muito bom o macarrão. O macarrão é bom? É que macarrão é difícil pra caramba, né? Tô brincando. Eu faço a massa, desculpa. hein? Ah, você faz a Faço faz a a massa, massa? É, Não é qualquer macarrão, então. Faço a massa. É o macarrão do papai. macarrão do papai. E assim, ele gosta de. Além de música, tem alguma coisa que ele faz? Ele falou do Corinthians, ele joga bola, não? falaram Joga, que ele é eu já vi ele jogando. Falaram que ele é meio ruim jogando bola. Não, Joga bem? eu não sei se ele é bom jogando bola. Uma Viu das... poucas vezes, né? Poucas vezes. Você joga bola? Não. Você não Eu gosta de jogo. música. Joga também? Eu jogo. Como é que é seu. Ele foi comigo várias vezes, né? Já faz um tempo que a gente não vai. Mas Bastante tempo. Faz bastante tempo, inclusive. Mas eu sou apaixonado por golfe, né?
Então, Que loucura, eu não sabia. Eu sou apaixonado por golfe. Tem um perto, inclusive, da Record de um drive, né? Que é pra brincar ali. Ele é só pra dar umas pancadas, mas não tem campo. Não tem mais. Eu não sabia desse seu lado refinado. Não, sempre joguei. Sempre joguei. Eu levei ele várias vezes. Pô, vamos jogar golfe. Eu nunca joguei, mas eu sou desses. Eu me arrisco no esporte. Você sabe que eu gosto do esporte. Não, a gente vai sempre ali na Federação Paulista de Golfe. Olha só, o William Leite, pai de 4 crianças e joga golfe. Joguei muito mais antes de ser pai dos 4. Como? Agora não tem tempo. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu tenho só 2. E eu já não tô achando tempo, rapaz. Como é que você acha tempo com 4? Fica. Na verdade, assim, são 2 e 2, né? Eram 2 e agora são 2, né? Mas aí no meio do caminho teve a Tiffany e tal. Mas tudo bem, você tem que dar um pouquinho, nem que seja um pouquinho de atenção para cada um. Tem que dar. Sobra tempo? Sobra. Sobra uns minutinhos. Sobra tempo. Sobra. Eu vou buscar sempre na escola. No ano passado, quando eu voltei para a Record, eu ia para Santos todos os dias. Caramba. Então você imagina, a gente entra às 3h30 da manhã, e aí eu saía, sei lá, 11 e pouco e tal. Ia para Santos e voltava 8 da noite. Ainda quando chegava, tinha que fazer lição com o cara aqui. Que demais. É puxado, né, ser pai? É puxado, cara, puxado demais. Mas vale a pena? Vale. Seja pai, seja mãe, tenha filhos e seja feliz. É o que faz sentido. Isso aí, depois que eles vêm, tudo faz sentido. William, verdadeiro. Certo. Pra gente já ir terminando, assim, você tem muitos ídolos? Muitos não. Muitos não? Não tenho muitos ídolos. Mas eu posso dizer assim que talvez um dos seus ídolos é o seu pai? Sim, lógico. É mesmo? É. Porque ele canta bem? Ou porque... Por tudo. Comunicação, tanto o pai, uma pessoa, qualquer coisa assim, você vai falar do meu pai, é meu ídolo, sim. E aí, seu William? Acho que a gente não precisa de mais muita coisa aqui, não, né? Acho que... O cara é bom na comunicação, né? Não, mas ele está sendo sincero. Crianças são sinceras, apesar do William já ser um rapaz aí chegando para quase adolescência, crianças não mentem. Esse cara tem um diferencial, ele tem uma sensibilidade. Eu sempre fui muito... Eu sempre percebi muito as coisas, né? Mas ele tem uma coisa da sensibilidade apurada, assim, sabe? Então, um cara muito amável e amoroso com as pessoas. Qualquer um. Ele é o cara querido. Ele é o cara querido. Eu, na idade dele, eu tive várias questões de bullying na escola e tal. E eu contei para ele todas as passagens, o que aconteceu, a minha saída da escola, deixei de estudar, depois voltei e tal, justamente porque não conseguia lidar com essa questão do bullying, que eu achava que era uma situação de não ser aceito. Esse cara, ele transformou isso numa coisa positiva demais para ele. Então, ele tem essa questão de ser um cara amoroso, de ser um cara desenvolto pra caramba, inteligente. Comunicação, desprepare. Se não for músico, tá pronto. E eu tô falando muito que é para não chorar, porque senão eu sou mole. Os filhos te emocionam? Demais, cara. Ele chora de vez em quando, não? Sim. Chora? Por que não? Homem pode chorar, não é não, William? Lógico. É totalmente normal. Tá liberado o homem chorar porque faz bem, inclusive, não é verdade? Se emocionar é muito importante. Senhor do William, porque o William é ele. O William Leite, jornalista. O William Leite que eu descobri hoje, golfista, né? Golfista. Já fui mais, roqueiro, né? Roqueiro, rock and roll. Mas acima de rock tudo, roll, né? Eu posso dizer que você, mais que todas essas coisas, você é pai? Pode. Pode. Eu mudei minha vida várias vezes, de tudo que eu fiz, tudo que eu faço em função deles. E para a gente terminar, então, o que é ser pai, William? Ser pai é você ser feliz vendo seu filho e sua filha serem felizes. Você ser feliz dividindo com ele ou com ela ou com eles, né, momentos da vida
É você ter responsabilidade, mesmo assim ser feliz. É você abdicar de várias coisas e mesmo assim ser feliz. E o que é ser pai da Naná, do Rodrigo, do William, do Bernardo? Não errei de ninguém, né? 4 nomes. 4 nomes. Da Tiffany. Da Tiffany também. Ou Tiffany, não esquecemos. O que é ser pai dessa galera? São as pessoas certas, os anjos certos que chegaram para você? Não sei se são os anjos certos, mas são os anjos que Deus me enviou e eu sou absolutamente temente a Deus. Eu acho que Deus não faz nada, não deixa cair uma folha se não tiver um propósito, se não tiver um motivo. Esses caras foram enviados, ela, a Naná e os meninos foram enviados por Deus para mim. E eu só posso agradecer. Cada minuto, cada instante, cada momento, uma honra de ter trazido ele, de participar. Estou muito feliz. Cara, você é o primeiro filho que participa do Pai de Quem, o William, verdadeiro William. E aí eu falei, não, tem que ser esse cara. Eu queria trazer o Bernardo, mas o Bernardo tá... calma, né? Daqui a pouco. Na próxima vez o Bernardo vem. Se a gente tiver vida longa, a gente traz o Bernardo na próxima. Mas é isso, William, verdadeiro. Um prazer, viu? Um prazer também. Quero te ver tocar bateria. Depois você pode me mandar um vídeo. Quem sabe a gente coloca aqui na edição. Fechado? Combinado? Fechado. Eu mando o vídeo. Meu irmão, valeu. Obrigado. Eu já sabia que você tinha 4 filhos, mas... 5, né? Agora 5. Tiffany, estou esquecendo. Tiffany. Mas, pô, é muito legal ver a história toda, como ela se escreve. Legal, é bom demais. E para quem é pai também se emociona vendo histórias de pai assim que nem você. Eu fico muito feliz. Eu acho que se a gente, de alguma forma, ajudou alguém ou pôde mudar o pensamento que qualquer pessoa tenha sobre o filho. Ser pai, né? Ser pai, que possa ser algo negativo, esqueça, é tudo positivo. O amor é absolutamente positivo. Vamos ser pai, tudo. Né? E aí não é questão só de fazer, né? Vamos ser pai. Ser pai não é só fazer, né? É você se dedicar, você estar junto, participar, você dividir, você formar um cara. Eu olho ele falando, olho o Bernardo falando, o Rodrigo falando, a Naná falando. Eu fico emocionado e falo, cara, esses caras aí eu tenho... vieram de mim, cara. É um orgulho, sabe? Sua maior obra? Sua maior reportagem? Sua maior... eu acho que é a maior apresentação para o mundo. É o seu maior currículo. Os 4 já mostram quem... os 5 já mostram quem é você. É isso. Show de bola. Esse aí é o William Leite. É o do William, tá? Mas pode procurar como William Leite nas redes sociais. William Leite Oficial, hein? William Leite Oficial. Ou então assiste a Record, amigão. Ele tá de manhã, ele tá de tarde, ele tá no fim da tarde. Tá no sábado. Record no sábado. Ele tá lá. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Pô, e pra a gente também, se procura aí nas redes sociais, você vai achar o Pai de Quem. Quer mandar um e-mail pra gente, contar a sua história, porque aqui não é só os pais conhecidos, não. A gente vai mostrar histórias de pais anônimos. Tem muita história boa. Muito legal. Porque é muito legal ser pai. Então, se você tem a história aí com seu pai, manda um videozinho curtinho, a gente coloca no Instagram, ou então manda a sua história lá no e-mail, a gente dá um jeito de publicar ela. Vamos levantar a moral e mostrar a todos os pais que merecem serem mostrados. Então, participa com a gente. E pra gente terminar, já que eu não sabia dessa sua história rock and roll. Não, uma musiquinha, vai. Não. Não, vai. Ele canta ou não? Ele canta, mas... Canta? Prometo, fala aí uma música que ele canta. Eu prometo que veio com violão aqui. Aí com violão é outra história. Qual que ele gosta de cantar? Fala aí, William. Na capela, não. Capela não? Vai. Se ela já vai achar um cara que lhe queira... Como você não quis fazer. Já toquei isso aí. Skank. Já tocou junto? A dupla de Skank. É isso aí, do William e William. Uma dupla, pode ser uma dupla, mas na verdade é um quinteto, um sexteto aqui. Esse cara gosta... O negócio dele é banda, sempre foi banda, né? Sempre tem uma banda.